Bom, então, uma boa noite a todos, a todas. Nosso público é mais feminino do que masculino, né? É uma honra estar com vocês aqui novamente. Hoje nós estamos na nossa nona aula do curso de formação de professores, de capacitação de professores, do programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Como essa aula fica gravada, eu registro que ela está sendo ministrada no dia 17 de agosto de 2020. Como é o nosso bordão, nós estamos no meio da pandemia da Covid-19. Que seja ano que vem a gente só veja esse vídeo e fala, passou, ficamos bem, enfim, é assim que a gente espera. Bom, hoje eu tenho uma grande honra, uma grande alegria de estar aqui com uma colega que é uma enorme parceira do TJC, que já foi coordenadora do TJC, que é a nossa colega Roberta de Mello Carvalho. A Roberta foi convidada para estar aqui hoje para falar um pouco sobre cultura de paz, sobre conciliação no âmbito do Poder Judiciário. E por que nós convidamos a Roberta? Porque além dela ser essa moça bonita, elegante, simpática, né, e que de fato é uma grande parceira nossa, inclusive ela já foi coordenadora do programa TJC no passado, então ela tem muita identidade com esse programa, mas nós a convidamos especificamente para tratar desse tema, porque a Roberta estuda esse tema na academia, ela faz mestrado nesse assunto, e ela, há alguns anos, ela trabalha no Sejusques, aliás, né, no Sejusc. O Sejusc é um centro, ela vai explicar, creio que ela vai explicar, esse aqui é um centro judiciário de solução alternativa de conflitos, onde se busca primordialmente uma conciliação entre as partes para pôr fim às demandas. Ela implantou o Sejusc aqui na 10ª região, e ela coordena o Sejusc de Brasília. É um projeto assim, é lindo, é a menina dos olhos do tribunal. É uma pena mesmo que esse ano os alunos não vão poder nos visitar, porque ano passado os alunos visitaram, foram lá, são salas super bonitas, decoradas, justamente para estimular um ambiente mais leve entre as partes. É um projeto que é mesmo muito legal, é de dar gosto. Então ela é uma especialista nesse assunto, não foi à toa que nós a convidamos para estar aqui hoje. Como sei que vocês já estão até enjoados de mim, né? Que hoje já é o 9º dia que eu estou aqui, eu vou passar a palavra, então, à querida colega Roberta, a quem eu agradeço demais, viu, Roberta? A gente sabe, Roberta está com um desafio enorme, porque o Sejusc que ele tem assim, dezenas de audiências por dia, e agora ele está tendo que conciliar essas audiências com esse mundo virtual. Então, é um desafio muito grande que ela está passando, e mesmo assim, você aceitou o nosso convite, né, Roberta? Então, muito obrigada. E é onde que eu poderei Em nome mostrar da minhas Matra, coisas, quando eu quiser? deixa eu só tirar o som aqui da professora, da Isa aqui. Ah, desculpe. E não tem problema não. E então, Roberto, eu passo a palavra para você, mais uma vez agradecendo a sua presença. Tenho certeza que vai ser uma noite muito especial. E faça com a dinâmica que você achar melhor. Está com você, Roberto. Obrigada. Audrey, muito obrigada pelas gentis palavras. Para mim é uma honra estar aqui com vocês essa noite, né? Boa noite a todos e todas. Quero saudar nossa querida Eleni aqui também essa noite. E assim, participar dessa formação no TJC, para mim, é uma grande honra e uma alegria, mesmo com um dia intenso de audiências, eu vim super animada, porque tenho certeza que esse nosso bate-papo, esse diálogo sobre o tema conciliação e mediação, ele trará muitas sementes a serem jogadas em nossa sociedade por todos nós. Jogadas não, plantadas e semeadas com muito cuidado e muita responsabilidade. Então, assim, eu que agradeço o convite, né, a possibilidade de estar com os professores nessa jornada. Essa noite nós vamos, eu trouxe uma pequena apresentação, mas eu os convido para que tenhamos uma jornada mesmo de reflexão daquilo que podemos fazer juntos
essa interlocução poder judiciário e as escolas é uma interlocução que nós temos com o programa TJC, mas que nós podemos desenvolver também uma série de outros programas juntos e estender também às comunidades, aos seios sociais também por outras esferas, como programas que nós temos também de trabalho seguro, trabalho infantil. Acredito que os colegas que me antecederam também abordaram esses temas que são extremamente importantes. Então, a partir do momento que o judiciário sai, né, da sua inércia e vai ter um contato maior com a sociedade, junto com programas sociais que têm essa capacidade de se multiplicar, de se disseminar na sociedade, é algo muito, muito importante, muito interessante, né? Então, para mim é uma honra estar aqui conversando com os professores nessa noite. Eu tenho certeza que eu vou trazer a minha contribuição, mas sairei daqui com uma enorme bagagem também de ideias compartilhadas por eles e que acrescerão toda essa minha caminhada de preparação em relação ao tema. Eu posso colocar a apresentação? Como que funciona, Audrey? Tem que me ajudar. Só você... Não, eu já te habilitei, é bem parecido com o Cisco. É só você vir aqui embaixo, Share Screen. Tá vendo? Aí embaixo, Share Screen. Apareceu para você? Aí, agora, vamos ver se... apareceu, tá lindão aqui. Como eu coloquei, são sementes. Então, a própria apresentação eu fiz nesse sentido da gente trabalhar mesmo com essa... Eu coloquei as folhinhas aí, né? Como folhinhas que nós vamos levar e semear e cuidar dentro da sociedade. Bom, o tema, né, que a Audrey gentilmente me convidou, e agradeço a Matra 10 na pessoa da nossa presidente, que tão bem tem conduzido o programa TJC junto com a juíza Sandra Nara, doutor Mário também sempre participando, né, Audrey? E tantos colegas muito envolvidos sempre nessa disseminação e essa interlocução com os professores. Bom, como eu coloquei, na verdade, eu vou falar hoje um pouquinho sobre a cultura da paz. Nós vamos abordar especificamente o tema conciliação e mediação, tanto dentro do Poder Judiciário, como na esfera escolar, e aí acredito que vocês terão um panorama, né, para me trazer assim, de como isso tem sido desenvolvido. Eu sei que tem vários projetos em escolas relacionados à questão da mediação escolar, com bons frutos. Poderemos conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu fiz uma divisão para que a gente pudesse abordar o panorama cultural como nós temos na sociedade hoje, quais são os caminhos trilhados. Vamos trabalhar um pouquinho dessa questão de conceito, mas para uma análise de perspectivas dentro da nossa sociedade. No final, coloquei uma folhinha ali, apenas com os meus dados, com as minhas informações, para que a gente possa trocar ideias futuramente também em relação a esse tema. Então, para começar, eu gostaria de trazer aqui, deixa eu só passar aqui. Eu gostaria de abordar o panorama cultural, essa questão quando se fala em cultura da paz e cultura do litígio. O que diferencia uma sociedade calcada numa cultura da paz e uma cultura do litígio, né? Nós vivemos em uma sociedade que é uma sociedade litigiosa ou que tem a cultura da paz já muito bem estabelecida no seio social? Bom, nós temos hoje no Poder Judiciário uma quantidade de ações em trâmite que, pela quantidade de habitantes, né, no Brasil, e a quantidade de processos no Poder Judiciário, é como se cada habitante tivesse 2 processos ajuizados. Então, nós temos uma judicialização tremenda de demanda. Mas é o número de ações no Poder Judiciário que vai categorizar uma sociedade em cultura da paz e cultura do litígio? Não. É a forma como as pessoas dentro da sociedade lidam com os conflitos. É a forma como nós lidamos com eles. E como é que funciona? Será que, por uma questão societária, de evolução societária mesmo, nós estamos arraigados em uma cultura voltada à paz ou ao litígio? Quando a gente fala em cultura do litígio, geralmente nós temos uma sociedade baseada
sempre não na resolução dos conflitos por aqueles que estão envolvidos nele, mas sempre para levar a um terceiro. Será que no âmbito familiar os irmãos estão em um conflito? Geralmente eles chamam pai e mãe para intervir, né? Na comunidade escolar, muitas vezes os alunos estão em algum conflito, eles chamam os professores, a coordenadora, a diretora, muitas vezes para intervir. Então, nós precisamos semear desde cedo a capacidade que as pessoas possuem de resolverem, de se posicionarem diante de um conflito para a sua resolução, para caminharmos para uma sociedade de paz, calcada na cultura da paz. Ô, Roberta, isso vem então de uma formação, sim, de uma formação mesmo, né, de levar o conflito. O conflito, ele é positivo ou negativo? Quem se habilita a falar um pouquinho sobre o conflito? Acho que depende do conflito, não. Não sei. Quando eu falo conflito... Tô igual os alunos na sala de aula. Qual a primeira palavra que veio na cabeça de vocês quando eu disse conflito? Eu posso tentar. Eu acho que, de modo geral, o conflito é visto de forma muito negativa, que ele é entendido como uma briga, não como uma troca de ideias, como a colocação de posicionamentos diferentes para buscar um consenso, alguma coisa nesse sentido. Particularmente, eu não vejo conflito de forma pejorativa, mas acho que, de modo geral, a palavra conflito é associada à briga, à discussão, a desentendimento. Professora Daniela, muito obrigada pela participação, juíza Audrey também. É nesse sentido. Quando a gente fala em conflito, boa parte já associa a brigas, discussões, a questão negativa, né? Dificilmente a gente tem uma palavra positiva associada ao conflito. Mas eu digo, o conflito ele é neutro. O conflito ele vai ser sempre neutro e todos nós passamos por conflitos diários, tanto pessoais como interrelacionais e até mesmo num dinamismo maior entre os próprios estados, né, e as federações. Então, assim, o conflito em si, ele é neutro, mas a maneira como as pessoas vão se portar diante de um conflito é que pode ter um efeito prospectivo, um efeito positivo ou um efeito negativo. Então, diante da situação, o conflito em si, neutro. A posição das pessoas envolvidas na situação é que vai para um caráter positivo ou negativo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. E eu tenho 3 filhos. O mais velho tem 19 anos e o caçula vai fazer 8 agora. E eu vou dar um exemplo para vocês de como toda a minha caminhada, no estudo mesmo sobre o tema, fez diferença na minha vida. O João, o Gustavo, eu digo, ele teve uma mãe. O João teve outra mãe, já com uma formação diferente. Então, quando o João estava na escolinha, tinha uns 3 anos de idade mais ou menos, a professora me chamou e disse assim: mãe, ó, o João hoje se envolveu em uma briga com uma coleguinha, era dia do brinquedo, eles estavam disputando o brinquedo e o João bateu na Manuela, né? Ao tomar o brinquedo, ele bateu na Manuela. E foram os 2 para a enfermaria, nós conversamos com os 2, estamos colocando para os pais dos 2. Isso, né, naquele primeiro ano de escola. Aí quando chegou em casa, nós viemos no carro, não falei nada, chegou em casa, ele jantou, eu sentei na sala com ele e fui conversar. E nisso meu esposo estava sentado à mesa. Aí eu sentei com ele e disse assim: João, o que aconteceu hoje na escola? Aí ele falou assim: aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Só contou coisas boas. Aí eu disse assim: e aconteceu algo que não foi tão bom assim? Aí ele: aconteceu. O quê? Eu briguei com a Manu. Claro, naquela época ele ainda falava: eu briguei com a Manu, né? Aí eu disse assim: e você brigou com a Manu por quê? Porque eu queria o brinquedo. João, você bateu na Manu? Bati. Você bateu na Manu, você conseguiu o brinquedo? E aí, nisso meu esposo estava sentado à mesa jantando e ele falou assim pra mim: Roberta,
já acabou a instrução processual, você já não está mais no tribunal, ele tem 3 anos de idade. Eu disse, não, mas ele está entendendo o que eu estou conversando com ele. E aí, aí a gente continuou. E aí eu perguntei para ele, e você conseguiu o que você queria, o brinquedo? Não. E o que aconteceu com a Manu? Ela chorou. E o que você sentiu? O fato de bater nela resolveu? Você conseguiu o que você queria? Ele não. E o meu marido, a essa altura, já estava assim, né? Aí eu perguntei para ele, o que você pode fazer para reparar o seu erro? Aí ele me olhou espantado, e o meu marido mais espantado ainda, né? E aí ele ficou pensando, pedir desculpas? Eu falei, você pediu desculpas? Pedi. Você acha que amanhã, quando você chegar na escola, você pediu, é uma fala. É diferente de você agir, de você fazer algo. Amanhã, quando você chegar à escola e se dirigir a Manu, você acha que ela vai querer te abraçar ou ela vai ter um certo receio de chegar perto de você? E o meu marido dizia, ele só tem 3 anos de idade, mas ele está entendendo. E aí ele falou pra mim assim, ela não vai querer brincar, né? Eu falei, o que você pode fazer? Aí ele disse assim, eu posso dar flores? Na palavra dele. Eu falei, ótimo. E aí a gente pegou papel crepom, construímos umas flores, né? Com papel crepom. E no dia seguinte foi pra escola todo cheio com aquelas flores de papel crepom. Chegou lá, quando ele viu a Manu, ela já, assim, não queria, né? Claro, chegar perto dele. Quando ele foi com as flores, ela recebeu com todo carinho. E assim, resumindo, ele passou o ano inteiro levando flores para a escola inteira. A reação dela com ele foi tão bonita, assim, ela se sentiu tão tocada com aquela ação dele, que ele ele levou flores para todos os amiguinhos da escola, para todos os professores que lidavam com ele, para os ajudantes. Toda a escola recebeu flores durante aquele ano que ele mesmo construía. E eu pergunto a vocês, eu tive mais alguma reclamação do João batendo em alguma criança posteriormente? Nunca tive. O Gustavo, na época dele, era ele que apanhava, coitado. Mas talvez se ele batesse com uma visão diferente que eu tinha na criação dele, talvez eu tivesse tomado, não deixado ele assistir, na época, a Xuxa que ele gostava, não deixasse ele assistir alguma coisa, tirasse alguma coisa que ele gostava, diferente de como foi com o João, em que eu sempre tento buscar que alguma ação positiva dele vá consertar aquilo que ele fez e que não foi tão legal assim. E até hoje o João, é claro que ele não se recorda desse dia em específico, mas é engraçado como ele gosta de dar flores para as pessoas. Então ele não pode ver, às vezes ele vê uma plantinha, tira e vem dar. Eu falo, meu filho, não tira a plantinha da árvore. Mas é uma sensação que para ele remete a algo bom. Então, o que eu trago com esse exemplo do João é, muitas vezes, nós estamos numa sociedade que tem um caráter muito punitivo, justamente porque nós estamos calcados na cultura do litígio, onde talvez a punição nas diversas áreas do judiciário, nas diversas áreas, tanto familiar quanto de outros meios sociais, pensam sempre como uma resolução para algo que aconteceu que seja uma punição. Essa punição, muitas vezes, ela é necessária, sem dúvida é. Mas, quando nós temos um efeito restaurativo, e isso até mesmo na área penal, a gente tem colhido muitos frutos com a aplicação de uma justiça restaurativa, a gente vê a diferença não pontual naquela ação específica, mas uma diferença que pode ser permanente, de enxergar o outro e as suas atitudes, as suas ações dentro desse contexto. Então, na escola, eu tenho certeza que os professores aqui devem ter inúmeras histórias para dividir conosco também, é nesse sentido. Às vezes um aluno tem chegado costumeiramente atrasado nas aulas, e se a gente não perguntar, se a gente não buscar saber o que se passa com aquela pessoa, a gente pode partir já de julgamentos, de preconceito. Esse menino não quer nada, só chega atrasado na aula. Mas talvez ele tenha todo um contexto familiar que o impede, né,
de cumprir aquele compromisso e não trouxe essa exposição. E quando a gente vai perguntar, vai questionar, vai envolver, a gente percebe o quanto a nossa escuta, o nosso acolhimento pode ser diferente na transformação daquele com o próprio compromisso social. Isso não tem sido diferente dentro do Poder Judiciário. A Audrey colocou, desde 2016, eu atuo no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas. As ações trabalhistas chegam ao Poder Judiciário, estão nas diversas varas, e todos os juízes do trabalho já têm, né, até por estarem nessa área, a conciliação como uma base, é um pilar, que o artigo da CLT diz que a gente tem que tentar sempre a conciliação e a todo momento. Mas o Centro Judiciário, o Sejusc, ele recebe a causa não para tratar da lide processual que foi trazida ao Poder Judiciário, mas muitas vezes por uma lide sociológica que está por trás. Eu preciso muitas vezes tentar compreender essa lide sociológica para resolver a lide processual. E aí eu trago um outro exemplo também. Eu gosto muito de trazer a prática para a gente conseguir compreender de uma forma mais ampla os conceitos abertos. Vejam, chegou uma determinada ação no Sejusc, era uma ação que versava sobre um único pedido, ação de indenização por danos morais em razão de um pequeno acidente de trabalho que o empregado tinha sofrido. Então era uma ação simples, tinha tido o acidente e ele estava pedindo só os danos morais em razão daquele acidente sofrido. A audiência no Sejusc, começamos, a gente escuta as partes, os envolvidos, os advogados. Chegou num momento na negociação que as advogadas tinham uma postura colaborativa, mas elas estavam se baseando em valores. A reclamada ofereceu um valor X, o reclamante, né, a advogada do reclamante disse que ele queria Y. E olha que interessante, a nossa mediadora percebeu, o reclamante já tinha falado, mas ela percebeu que no momento em que a negociação avançou em relação aos valores, o reclamante se mostrava pela sua postura, né, pelas suas expressões faciais, de uma forma incomodada. Até porque a gente percebe que no conflito, muitas vezes, o conflito é gerado por um ruído na comunicação, né? Aquilo que não foi dito, aquilo que não foi falado. Só 7% da comunicação verbal, mas o corpo fala, né? Os professores sabem também muito disso, os alunos em sala de aula também falam bastante com as suas posturas e expressões faciais. E esse reclamante estava bem incomodado. A negociação avançava em termos de valores e ele demonstrava que estava incomodado. Numa certa altura, a mediadora parou e disse assim: doutoras, nós já avançamos bastante até aqui, demos passos largos em relação a essa negociação e acredito que vamos construir juntos a solução. Mas eu gostaria que as senhoras me permitissem uma parte. Se dirigiu ao reclamante e falou assim: o processo do senhor está em vias de ser resolvido. Viu que as advogadas estão aqui dispostas a construírem a decisão. Mas eu percebo que o senhor queira dizer algo. E eu vou perguntar ao senhor, com o processo, o que faria desse processo? Qual o resultado desse processo que faria o senhor feliz? Foi exatamente essa pergunta que a mediadora fez. Ele pensou, respirou e com muita emoção nos olhos ele disse assim: o meu emprego de volta. Vejam, a ação não pedia reintegração. Por nenhum caminho a sentença poderia dar a ele o emprego de volta, até porque não tinha sido pedido. E pelo caminho tradicional, a gente levaria, né, resolveria por aquilo que estava nos autos. E esse não era um dos pedidos, não era motivo de estabilidade, não tinha nenhum pedido de reintegração calcado em nenhum dos fundamentos legais que nós temos para tanto. O pedido era apenas de pagamento de uma indenização. Quando ele disse, o meu emprego de volta, tudo mudou. Todo o rumo da negociação que nós tratávamos a respeito de valores sobre aquela indenização pedida se modificou. Por quê? Porque nós percebemos que ele
tinha uma relação de pertencimento com aquela empresa enorme. Para ele, o emprego de volta traria a dignidade que, em relação àquele acidente, ele havia perdido. E ele disse mais: não foi porque eu sofri esse pequeno acidente que eu estou inabilitado para o exercício da minha função. Né? Eles acham que isso pode acontecer de novo, mas não vai, porque eu não posso ter uma nova chance. E nós reagendamos a audiência, marcamos uma reunião específica entre ele e o dono da empresa, e nós colocamos para ele: o senhor disse isso? Não, eu nunca disse isso. Mas se o senhor não disse, como eles vão ter a oportunidade, né, de recolocá-lo? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um espaço de fala, um espaço de diálogo, e que o senhor e a empresa possam conversar. A advogada da empresa, muito colaborativa, com uma postura muito proativa, ligou para o dono da empresa. Nós agendamos uma reunião entre ele e o dono da empresa para que eles pudessem se ouvir, pudessem falar. E eu ainda disse a ele, do que o senhor faria se tivesse uma nova chance. E foi uma reunião extremamente emocionante entre os dois. Foi um vínculo reconstruído de uma maneira muito bonita mesmo. E eu tenho certeza que todos os relacionamentos do dono da empresa e daquele empregado, seja nessa relação de trabalho deles que foi reconstruída, ou em qualquer outra que venha a ter, eles vão ter uma possibilidade, uma maneira, né, de colocar, de conversar, de dialogar diferente em razão da experiência que nós vivenciamos juntos. Então, assim, resolvemos o processo com acordo, o vínculo foi reconstruído entre eles, ele recebeu a indenização, né? Nós acordamos também o valor da indenização e o reconhecimento do trabalho, como eu disse, a dignidade dele, de ter o trabalho de volta em razão do acidente sofrido, a chance de estar novamente colocado naquela empresa porque ele tinha um sentimento de pertencimento e gostava do que desenvolvia, foi algo inestimável, um valor assim que não é difícil de dizer. Então, a partir desse momento em que a gente busca opções diferentes de somente naquele caminho da punição em si, mas da possibilidade daquelas pessoas envolvidas no conflito, seja ele trabalhista ou de qualquer outra área, pensar em possibilidade de ações e de resoluções que vão ter um efeito prospectivo e contínuo nas relações que essas pessoas estão, isso é transformador. Eu digo que quando eu fui chamada para ir para o núcleo de conciliação, que eu cheguei lá, ainda era um núcleo de conciliação, não era Sejusc, no início fazia basicamente o que eu já fazia na vara de conciliação, e eu disse, não, mas tem que ser diferente. E foi a partir desse momento que eu comecei a estudar e a fundo, principalmente na questão da mediação em si, que já nós vamos ver quais são as diferenças de forma mais específica. Mas a partir do momento em que eu conheci esse mundo, eu não consegui mais parar de estudar. Aliás, eu estudo tanto esse negócio porque é uma transformação de vida. Eu consigo colher os frutos dessa transformação de vida, né? de uma cultura mesmo. Eu fui educada em um modelo diferente e talvez essa visão que a gente possa ter de uma maneira prospectiva e de maneira a impactar nas nossas relações passe a trazer frutos, né? E aí essa vontade nossa de semear, de dividir, de conversar tanto sobre esse tema. E para trazer um último caso prático, né? Eu brinco que os meus filhos, né? Acaba que dentro de casa a gente tem um bom laboratório também, né? E como nós estamos aqui com professores, eu quero contar um caso também específico da minha filha, que eu fiquei muito orgulhosa, assim, dela e de mim por esse estudo e estar semeando, né, tá plantando essa sementinha nas crianças também, porque é a geração de amanhã. No ano retrasado, eu acho, a minha menina chegou em casa e disse assim, eu não vou participar da apresentação de final de ano. Essa é a minha menina do meio.
Na época ela tinha 9 anos. E aí eu disse assim, mas Duda, por que você não vai participar da apresentação de final de ano? Porque eu queria participar no circo. E eu não fui para o circo, eu fui para outra modalidade. E eu só queria se fosse no circo. Eu disse assim, minha filha, mas assim, todos tiveram a mesma oportunidade? Não, não tiveram a mesma oportunidade, não. Foi injusta a maneira que foi feita. Eu falei, então me conta, como é que foi? Ah, eles começaram perguntando por quem estava sentado na fileira da frente. Quando chegou na minha fileira, que era uma das últimas, já não tinha vaga para o circo, só tinha vaga para outras modalidades. Então, assim, eu não tive a mesma oportunidade de quem estava sentado à frente. Ela falou, claro, na linguagem dela. E aí eu disse assim, então isso foi injusto. Aí ela disse, isso foi injusto. Minha filha, você externou esse seu sentimento de injustiça para o professor? Não, mas eu também não quero participar. Minha filha, mas se você não externou para ele o que você sentiu, como ele vai poder saber e avaliar se o critério foi ou não injusto na perspectiva dele? E veja só, você está se punindo. Você gostaria de participar do evento do final do ano, não vai participar porque está se sentindo injustiçada. Se fosse sorteio, Maria Eduarda, se fosse sorteio e não fosse circo, sorteio, você participaria? Participaria, eu não vou participar porque eu achei injusto. Falei, então o que você tem que fazer? Mãe, você pode ir lá conversar com o professor? Eu? Não, posso não. Mas por que, mãe? Vai lá e fala com o professor. Não, Maria Eduarda, você precisa conversar com o professor. E aí, eu achei interessante, nessa mesma semana, no final da semana, a coordenadora me chama para ir lá conversar. Eu falei, ai meu Deus, o que essa menina aprontou, né? Pensei comigo, né? O pai chamado na escola. Aí a coordenadora me chamou e falou assim, Roberta, eu tô te chamando aqui porque eu achei interessantíssima a atuação da Maria Eduarda. Eu falei, como assim? Ela chamou os colegas, ela mobilizou os colegas, e eles foram conversar com o professor que era responsável, e de uma maneira assim, eles colocaram a situação, eles proporam soluções e disseram ao professor, vamos fazer desse jeito, porque vai ser mais justo? E o professor achou aquilo assim tão incrível com a turma toda, a forma como eles, não desrespeitando a atitude do professor, mas eles foram dialogar com o professor, trazendo o sentimento que eles tinham diante daquela posição e dando algumas opções para que fosse solucionado. O professor disse que aquilo foi assim incrível, que eles construíram juntos como é que seria feito a divisão, e que muitos alunos que tinham deixado, que disseram que não iam participar, até porque é uma atividade facultativa, mas muitos tinham deixado de participar da atividade porque era pela forma como foram distribuídas as vagas. A partir do momento que eles foram inseridos, o grupo inteiro foi inserido num diálogo sobre aquilo, construíram juntos soluções, o professor também foi aberto em ouvi-los e encontrar uma solução. A turma inteira participou e foi muito bacana. Então a coordenação me chamou assim para conversar sobre a forma de ter empoderado a minha filha, no sentido de todos os dias eles recebem pais atravessando coisas que as crianças poderiam sim colocar, poderiam tratar direto com os professores, e o que eles acharam mais interessante foi o fato dela, tão pequena, conseguir conversar e conversar de uma forma muito prospectiva. Isso vai fazer a diferença. Então, eu acredito que vários, né, dos professores e professoras aqui, dentro das unidades escolares em que atuam, vão ter trabalhos voltados à questão da mediação. As escolas que não têm podem também vir a implantar. A gente tem literatura sobre mediação escolar que é fantástica. E lá na frente nós vamos sentir o fruto de tudo isso que vem sendo implantado e semeado com os nossos pequenos. Então, assim, é claro que uma sociedade sair de uma cultura do litígio para avançar para uma cultura da paz é algo que vai demandar décadas, né, e muitas gerações. Mas nós já avançamos muito, já avançamos bastante, e o próprio poder judiciário está passando por essa transformação. O Conselho Nacional de Justiça, em 2010, editou a Resolução 125, implantou sejusques, né, na Justiça Estadual. A gente tem no TJDFT, por exemplo, vários sejusques espalhados em muitas áreas, né?
na área civil, na área familiar, quantos vínculos são reconstruídos com uma atuação restaurativa, com uma mediação. Então, nós vemos hoje uma mudança desse cenário, desse panorama cultural, né, que nós vivemos, e vamos avançar enquanto sociedade para chegarmos um dia, quem sabe, a termos uma cultura da paz. Ainda não temos, é muito embrionário dentro do nosso Brasil, mas nós vamos chegar lá, certamente vamos chegar lá. E precisamos plantar agora. E aí as pessoas me perguntam, Roberta, mas você é tão poliana, você acredita em toda essa transformação? Sim, talvez, assim, sozinho nós não vamos conseguir, mas somos multiplicadores, vamos tocando as pessoas, vamos multiplicando e disseminando isso de tal forma que a gente vê a diferença. E eu gosto sempre de lembrar, desde criança, a minha mãe tinha mania de fazer um pão que ela tirava uma isca, né? Um pão, aí tirava a isca do pão para fazer outros e se multiplicar. É mais ou menos o que a gente tem dentro de mudanças, de mudanças sociais. E todo esse processo de construção, de mudanças sociais, ele vai passar não por uma transformação da massa crítica como um todo, mas como é que eu vou fazer com que essa massa cresça, se desenvolva e se multiplique? O que faz, gente, um pão crescer, um bolo crescer e se multiplicar? Gente, eu falo demais, vocês podiam me ajudar. O que faz o pão crescer? Vamos lá, gente, não fiquem tímidos, não. É o fermento. Você coloca o fermento, né? E ele cresce. Exatamente, professora Aldaíris, e é isso. Né? Para mudar, a gente não precisa de quantidade, mas a qualidade do fermento. Às vezes está aquela bolinha bem pequenininha do pão e vira um pão bonito, né? Um bolo, aquele bolo bonito, grande. Por quê? Porque se juntou com outros elementos. O fermento sozinho, ele faz alguma coisa? O fermento sozinho é horrível, ninguém nem come, não é? O fermento sozinho, ele não faz nada. Mas a partir do momento que ele se conecta com outros elementos, ele vai ter um poder de transformação daquela massa enorme. E na sociedade, para que a gente tenha essa mudança social construtiva, pessoas precisam exercer esse papel do fermento para, nas suas relações, dentro de todos os sistemas que circundam, no sistema familiar, no sistema social, né, nas suas relações de trabalho, na sua própria relação enquanto sociedade, a soma de tudo isso, né, a interligação desses produtos é que vai fazer a diferença. E aí nós vamos ter toda essa transformação. Então, é algo que é possível, né? Se um acreditar e tocando, e tocando, e buscando, é possível. Nós vamos vendo essa transformação diariamente, e ainda mais quando semeamos com as crianças. Eu amo trabalhar com os professores. Minha gente, como eu gosto de estar com vocês, de estar junto às escolas, porque eu acho que toda essa transformação é necessária desde a base educacional. E em 2018 eu fiquei muito feliz. Por quê? Na nossa área jurídica, na área acadêmica, a juíza Audrey sabe bem como é que é isso. Na faculdade de Direito, pelo menos na minha formação e na formação dela, nós aprendemos a litigar. Nós vamos para o embate. Nós aprendemos processo civil, processo penal, processo constitucional, processo do trabalho, no sentido da questão polarizada. Lógico que com a mudança, né, do próprio CNJ, já com a resolução 125, no âmbito da Justiça do Trabalho em 2016 com a resolução 74, com a mudança do CPC em 2015, buscando incentivar e valorizar esses métodos consensuais de solução de disputas, por conseguirem perceber que o resultado, ele não é só pontual, mas ele é capaz também de submultiplicar. Nós precisamos também pensar na academia. E aí, em 2018, o MEC fez uma alteração obrigando as instituições, as universidades, a terem no currículo os métodos adequados de resolução de disputas, que antes, em muitas das universidades, era uma matéria facultativa. Pessoas saíam da faculdade sem sequer ter a disciplina voltada aos métodos consensuais de solução de disputas. É claro que nós temos que honrar sempre o passado
E o futuro não será construído deixando o passado de lado, muito pelo contrário, nós vamos somar, nós vamos honrar o passado no sentido de construirmos um futuro diferente, agregando, é sempre agregando, não dividindo, né? Em muitos casos, a sentença vai ser necessária, certamente, a sentença é a melhor solução, mas em tantos outros casos, o empoderamento das partes, a análise daquele conflito sob uma perspectiva de ambos, indo mais a fundo do que o processo nos traz, pode resolver a situação de maneira a gerar outros frutos nas relações que essas pessoas venham a desenvolver em sua vida, né? Profissional, social. Essa é a ideia quando trabalhamos a solução em uma esfera prospectiva. Então, eu trouxe aqui, como eu coloquei para vocês, a mediação escolar, ela passa a ser um passo importantíssimo de mudança dessa nossa mudança social, né? Para mudar uma sociedade, para ter uma sociedade calcada em cultura da paz, eu preciso investir em educação e lá na base educacional, mesmo com as nossas crianças com 3, 4, 5, 10 anos de idade, trazê-las a enxergarem o conflito de maneira positiva, de maneira que as ações delas farão diferença na resolução daquele conflito e que ela pode ter. E, gente, é engraçado porque num conflito, muitas vezes, as pessoas já pensam em quê? Em competição. Num conflito, eu estou polarizado, sou eu contra você. Por que não podemos nos unir, despolarizar isso e ganhamos nós dois? Né? Sim, podemos. Quantas vezes, né, tem a clássica história da laranja. Essa é contada em todos os livros de mediação, alguns professores aqui podem já conhecer a história que eu vou contar, mas eu preciso dividir para aqueles que nunca ouviram e relembrar também aqueles que já a conhecem. A mãe, só tem uma laranja, e as duas crianças querem a laranja, e estão lá brigando, me dá a minha, eu vim primeiro, eu só tem uma, eu quero. A mãe fala, tem maçã, come maçã, banana. Não, eu quero laranja. A mãe, me dá essa laranja aqui. Pá, parte no meio e divide. Ó, agora é igualzinho, uma para cada. Ambas saem satisfeitas. Por quê? Será que essa divisão no meio das duas partes da laranja, em partes iguais, aquelas duas crianças, atendeu às necessidades que elas tinham? Mas a mãe nem perguntou o que elas queriam. Pode ser que uma criança quisesse o suco e a outra quisesse, né, chupar a laranja, o próprio bagaço dela inteiro. Então, talvez se a gente perguntasse, se a gente buscasse, que eu não julgo, mas que eu pergunto, que eu questiono, eu procuro situações diferentes nessa resolução. E isso nós vamos modificar na base escolar, seja nas escolas como um todo, no seio escolar como um todo, né, na comunidade escolar, como na área jurídica, especificamente, preparando profissionais que atuarão na área do direito com uma visão diferente, com uma visão de que não necessariamente o cliente dele, para ganhar, o outro precisa perder, mas ambos podem ganhar também. E aí eu vou trazer um outro exemplo prático que eu gosto muito para dividir com os senhores e senhoras. Vejam, a gente recebeu uma reclamação trabalhista onde a empregada pedia a indenização pelas verbas rescisórias porque tinha sido dispensada grávida, gestante, e além disso ela queria o pagamento de indenização por danos morais, porque a dispensa havia sido discriminatória. Segundo a petição inicial, ela havia sido dispensada porque estava grávida. A audiência realizada no Sejusc. Primeiro a gente ouve o relato. A reclamante disse, olha, eu trabalhava lá, eu gostava de trabalhar lá, e eu fazia tudo direitinho lá, e quando ele desconfiou que eu estava grávida, ele me mandou embora. E aí a rescisão dela tinha sido paga bem redondinha, estava bem bonitinha. Ela queria o período, a indenização do período que foi dispensada e a indenização por danos morais. Demos a palavra ao empregador. O empregador disse assim, se eu soubesse que ela estava grávida, eu jamais teria dispensado. Primeiro, porque ela era uma excelente funcionária. Eu não sabia que ela estava grávida, e isso não faz diferença para o Poder Judiciário, mas foi a fala dele, eu vou já chegar lá porque eu estou enfatizando isso. E aí ele disse assim,
E eu a dispensei porque a minha lanchonete funciona numa universidade. Na lanchonete trabalhávamos eu, a minha esposa e ela. E a minha filha, quando não estava na aula, nos auxiliava. E ela era uma excelente funcionária. Mas com a lanchonete fechada por 2 meses seguidos, eu não tinha como bancar o salário. E a minha intenção era, inclusive, recontratá-la depois. Não foi por isso, que eu nem sabia. Se ela tivesse me contado que estava grávida, né, eu teria dado um jeito de arcar com isso. Quando ele falou, ela era uma excelente funcionária. Aí a gente foi para o que a gente chama de sessões individuais, uma técnica dentro da mediação que é o caucus, conversar com os dois em separados. E eu perguntei a ela, você disse a ele que estava grávida? Aí ela falou assim, não. Mas eu era obrigada? Eu falei, não, a senhora não era obrigada. No momento que ele a dispensou, a senhora perguntou por que ele estava dispensando? Não. Ele também não seria obrigado a dizer à senhora, né, o motivo. Mas concorda comigo que se a senhora tivesse perguntado, ele teria a chance de explicar o que ele explicou agora, que a senhora ouviu lá dentro? Aí ela, com certeza. E a senhora também não teria dito a ele que precisava do emprego, como a senhora está colocando aqui para mim? Aí ela falou, verdade, doutora. Aí eu perguntei, olha o que eu perguntei para ela. Eu disse assim, mas me conta uma coisa, quem está ficando com seu bebê agora para trabalhar? Aí ela disse assim, doutora, a senhora acredita que eu tenho até uma menina para poder cuidar do meu bebê, mas eu não estou trabalhando, até hoje eu não consegui emprego. A partir da fala dela com a fala dele, nós geramos a opção de reconstruir esse vínculo. Gente, a alegria desses dois era tamanha, porque eles não tinham conversado. Ela gostava de trabalhar no local, ele gostava do trabalho dela e precisava da força de trabalho dela, embora tivesse essa questão da restrição dos 2 meses. E por suposições, por inferências, porque ela ficou chateada ao imaginar que foi dispensada porque ele desconfiava que ela estava grávida. E ele, ao receber a notificação da reclamação trabalhista, ficou extremamente magoado porque durante toda a relação trabalhista ele pagou tudo certinho, no momento em que ela foi dispensada ele pagou tudo certinho e agora ele estava recebendo aquele pedido de indenização sem ter tido, embora a legislação não exija isso, tá, minha gente? A gestante não é obrigada a comunicar ao empregador, assim como o empregador não é obrigado a comunicar o motivo da dispensa. Mas o que eu estou querendo demonstrar é que, às vezes, o diálogo, a conversa, a pergunta e, muitas vezes, a forma de perguntar e de tentar esse diálogo vai fazer a diferença e solucionar a questão. Resumindo, eles reconstruíram mais um vínculo, né? Foi mais um dos vínculos reconstruídos no Sejusc que a gente tem muito orgulho assim de contar, porque eles saíram de lá com uma alegria tamanha. E na ação dela, mais uma vez, não havia esse pedido. Não tinha o pedido de retorno, né, ao trabalho, embora pudesse ser uma das soluções também, tá certo? Então, assim, o que eu quero demonstrar é que hoje, avançando nessa transformação da nossa cultura, a gente tem alguns momentos do acesso à justiça. Antigamente, no primeiro momento, as pessoas queriam poder ir ao judiciário, porque o acesso não era tão facilitado como é hoje. Então, uma grande conquista desse movimento de acesso à justiça foi conseguir ter o acesso ao poder judiciário. A partir do momento, né, e a Constituição de 88 garantiu isso, a partir do momento em que a gente tem esse amplo acesso ao judiciário, o direito de ir ao poder judiciário e com a alta judicialização, as pessoas passaram a querer uma resposta tempestiva do Poder Judiciário, uma celeridade, porque as ações demoravam demais, né? O trâmite processual, às vezes, gera, né, uma insatisfação em razão do tempo. E olha que engraçado, House Compound, em 1906, ele dizia que já havia essa insatisfação com o Poder Judiciário. Mas a realidade de 1906 para 2006, por exemplo, era muito diferente. Por que as pessoas ainda estão insatisfeitas com o Poder Judiciário? Se elas passaram a ter esse acesso, mas esse acesso não é tempestivo. Não. As pessoas
desde essa época e de outroras também, as pessoas precisam ser ouvidas, entendidas. Nós passamos a ter a necessidade de ter esse sistema pluriprocessual, é o que nós chamamos, inclusive, de sistema multiportas. A partir do momento em que eu tenho a oportunidade de saber os caminhos que podem ser trilhados, eu posso escolher ir pelo modelo tradicional, eu posso escolher conciliar, eu posso escolher participar de forma facultativa de um processo de mediação. À medida que eu tenho o entendimento de quais são os caminhos que eu posso seguir e eu tenho o livre-arbítrio de escolher qual é o melhor para o meu caso, isso faz toda a diferença e traz a satisfação. E aí eu digo a vocês, hoje as pesquisas que são aplicadas em vários ramos do Poder Judiciário demonstram que quando partes e advogados se sentem partícipes do processo, se sentem principalmente ouvidas, ainda que o resultado seja diferente daqueles que esperavam, eles puderam participar e serem ouvidos, seja da construção da decisão ou de todo o processo comum, né? Assegurado o próprio princípio da ampla defesa do contraditório nesse sentido, no sentido não só formal, mas no sentido material, isso vai fazer toda a diferença. Eu peguei um processo em execução, foi para o Sejus, que estava em execução, a empresa não pagava, pediu para ir para o Sejus, que fomos lá, vamos para a audiência conversar. E a gente sempre dá oportunidade para que as pessoas falem. Às vezes elas querem só falar. E o exequente, já à época, falou tudo que ele queria dizer. E em um determinado momento, e nesse caso especificamente, nós nem construímos acordo, porque as propostas que chegamos junto à empresa não foram as melhores, não atenderiam a ele. Mas ele falou tanto, e quando terminou a audiência, não fizemos acordo. Ele disse assim, doutora, eu tô tão feliz, eu vou sair daqui satisfeita. Eu falei, mas por quê? A gente nem conseguiu resolver o seu processo, bem que eu queria. Nessa época eu falei isso para ele. Hoje eu já vejo de uma maneira diferente cada processo que passa por nós dentro do Sejusc. E eu disse para ele, mas nós nem fizemos acordo. Aí ele falou assim, doutora, mas eu fui ouvido. Até hoje, esse processo já tinha 9 anos em tramitação. Até hoje eu não tinha sido ouvido. Por quê? Porque as fases processuais, e aí não foi uma questão relacionada a nenhum magistrado, não é isso. O processo dele em si, pelo modelo tradicional, ele não demandava essa necessidade de ouvi-lo. Não tinha, não precisava disso. Tanto é que a audiência inaugural ninguém falou, nem ele, nem a outra parte, porque as provas estavam nos autos. Os advogados falaram por meio da petição e da contestação. É um modelo tradicional. Não precisava ouvir, porque ali a gente estava analisando só a lide processual. Mas existia uma lide subjacente. E aí ele pôde falar, pôde externar coisas que ele quis colocar na audiência que não fariam a diferença na solução do processo, mas ele precisava colocar para fora. E olha que interessante. A empresa não fez acordo nesse processo, mas o preposto que estava lá ouviu atentamente. E ainda falou para ele, nossa, nós não sabíamos que o senhor tinha saído tão chateado com isso, vou levar essa insatisfação. E eles apertaram as mãos, foi um diálogo muito, muito, muito bom entre eles. Então, assim, era algo que ele precisava. E nesse sentido, é por essa razão que existe o Sejusc como uma extensão da vara. Os nossos colegas magistrados, quando eles analisam que existe uma lide sociológica por trás do processo, que pode ser na fase de conhecimento, pode ser na execução, qualquer momento do processo, e enviam para o Sejusc para que possamos trabalhar esses pontos. Nem todo processo vai necessitar disso, nem todo processo tem uma lide sociológica por trás dele. E outra coisa, nós não fazemos terapia, porque a terapia é feita por profissionais especializados, capacitados, mas nós vamos abordar o que nós chamamos de lide sociológica, o que está por trás dessas questões, desde que ela sirva para solucionar a lide processual. Nesse caso que eu contei, naquele dia especificamente, o acordo não saiu. Mas, como tantos outros, às vezes não sai naquele momento. Mas depois de uma reflexão, depois de terem se ouvido, entendido as perspectivas, eles geram outras opções e os acordos aparecem por petição, um novo pedido de audiência. Então, é essa necessidade que nós temos mesmo de sermos ouvidos.
E a gente fala tanto na nossa sociedade hoje pelo termo empatia, né? Empatia na verdade, a gente conseguir se conectar ao outro. Não é me identificar com ele, não. Mas não é, identificar não é isso. Empatia é conseguir me conectar ao outro. É conseguir compreender. E aí vem uma das ferramentas que nós utilizamos no processo de mediação, que é a escuta empática. Eu conseguir estar presente, eu conseguir ouvir o que aquela pessoa diz, sem necessariamente concordar com ela, mas ela se sentir escutada. Né? Isso é importante e no ambiente de vocês eu sei que tem muito também. Mas vamos lá, vamos passar aqui porque eu falo demais, né? Vamos lá. Então, assim, eu não poderia deixar de falar sobre cultura da paz sem trazer Marshall Rosenberg, né? Que é da comunicação não violenta. A partir do momento que eu digo que vários conflitos surgem por ruídos de comunicação, a maneira como as pessoas falam faz toda a diferença. A minha voz, a minha entonação, a maneira, as próprias palavras que eu emprego ao conversar com o outro fazem muita diferença na construção desse diálogo, que ele pode evoluir por uma discussão, dependendo da maneira como a comunicação é desenvolvida. A partir do momento que eu quero criar uma cultura da paz, eu preciso ter uma conexão de vida em 3 níveis. No nível intrapessoal, no nível interpessoal e no nível sistêmico, como nós abordamos aqui desde o início. Nós vivemos em sistemas, né? O sistema familiar da nossa casa, o sistema do ambiente de trabalho, a comunidade onde estamos inseridos, né? E todos esses sistemas, em conjunto e em contato, vão gerando outros sistemas da própria sociedade. Então, a partir do momento que eu crio conexões nessas relações que eu tenho em todos esses níveis, e essas relações são desenvolvidas com base numa comunicação, primeiro, efetiva, às vezes, gente, e esposa é craque nisso, né? Eu digo que o meu marido também ele tem 2 esposas, uma antes da formação e outra depois. Porque ele dizia assim, como que eu vou adivinhar o que você está querendo? Como que eu vou adivinhar? Porque às vezes a gente não expressa o que a gente quer. E na conexão, nessa relação que nós temos, principalmente no nosso seio familiar, por ter uma ligação mais intimista com as pessoas, a gente acha que elas sabem o que a gente quer, mas a gente não falou. Como é que nós vamos saber? Né? Como é que nós vamos expor essa situação? Então, veja, a partir do momento que eu quero criar uma sociedade, então, calcada numa cultura da paz, e nós vamos precisar trabalhar em todos esses níveis, nós temos aqui alguns modelos. Eu até já dei alguns exemplos para vocês, mas eu gostaria de passar esse vídeo e ver se ele faz algum sentido dentro de todos esses sistemas que vocês atuam. Será que eu clicando aqui funciona, Audrey? Vamos ver. Alguns podem já conhecê-los, mas quem conhece vai ter a oportunidade de rever. Quem não conhece vai poder refletir um pouco aqui conosco. Este foi um dos nossos workshops mais divertidos. Nós tivemos um grupo de líderes da América Latina, pessoas muito inteligentes, que vieram para São Paulo para participar de uma reunião e um workshop sobre colaboração, sobre como eles poderiam colaborar melhor entre si. No momento final do dia do workshop, dividimos aquele grupo de líderes em grupos menores. E nós demos para cada grupo uma bicicleta desmontada. A única instrução que nós demos foi: monte essa bicicleta o mais rápido possível. O que você acha que aconteceu? Veio uma palavra na minha mente: competição. Aquele grupo de líderes tentou montar a bicicleta o mais rápido possível, tentando competir com os outros grupos. Eles tinham todas as partes para montar a bicicleta inteira, mas nenhum grupo tinha todas as ferramentas. Um grupo tinha uma ferramenta para montar o pé de vela e colocar o freio. O outro grupo tinha para colocar o freio e talvez a bomba de encher o pneu da bicicleta. Mas nenhum grupo tinha todas elas. Eles não compartilharam informação em nenhum momento. Eles não foram até o outro grupo perguntar o quanto ele poderia ajudá-lo ou se poderia emprestar uma ferramenta. Nós fizemos algo mais.
dentro daquele treinamento. Além das ferramentas da divisão em grupo, nós também colocamos um técnico de bicicleta na classe. Esse técnico de bicicleta tinha uma camiseta gigantesca, esse técnico de bicicleta, na frente e atrás. Ele agachado em cada grupo. E ainda assim, eles não pediam informação para esse técnico. No momento final, quando nós percebemos que ninguém ia montar nenhuma bicicleta naquele momento, nós chamamos um grupo de crianças carentes. Eles entraram na sala para receber as bicicletas. E as bicicletas não estavam prontas. O olhar no rosto de todos aqueles líderes ficou comigo até hoje. É uma mistura de surpresa, de medo, de frustração. E foi muito fácil para nós entendermos que muitas vezes, principalmente eles como líderes, nós temos uma responsabilidade com outras pessoas na nossa empresa. Quando você toma uma decisão, essa decisão afeta outras pessoas também, nas nossas empresas. A empresa que eu e você trabalhamos, será que não acontece a mesma coisa? No momento que nós somos divididos em departamentos, será que na nossa mente não vem uma ideia também de competição? Eu preciso ganhar daquela pessoa, preciso ser melhor do que ela, fazer mais rápido. E será que é por isso que nós somos tão ruins em compartilhar informações, compartilhar boas práticas uns com os outros dentro da nossa empresa? Nós demos um momento final para eles que eles pudessem terminar de montar as bicicletas com a ajuda das crianças, com todas as ferramentas e com a ajuda do técnico. Levou 1/3 do tempo que eles já estavam levando. Qual é a mensagem que nós vemos hoje em dia? Colaboração é essencial para a vida das organizações, para o sucesso das organizações. É bacana isso, e quando a gente vê dentro das escolas, é claro que várias competições elas vão ter a sua finalidade de competição no sentido positivo e construtivo da coisa. Mas muitas vezes, até mesmo nas competições que criamos, nós podemos trazer essa sensação do ganho mútuo, do ganho coletivo, né? Como gincanas que vocês fazem em ambiente escolar, que são incríveis, porque o resultado se multiplica e todos, né, estão ganhando e fazendo em prol de outras pessoas. A gente vê isso dentro das escolas também, quando os professores trabalham com interdisciplinariedade das matérias, como isso também traz um ganho e um envolvimento maior dos estudantes, dos professores que trabalham com aquela interdisciplinariedade de uma maneira muito positiva, né? Isso é interessante, e no judiciário não é diferente. É por isso que nós nos somamos às varas do trabalho para fazer com elas. Não somos unidades de competição, nós somamos para tentar fazermos melhor aquele trabalho. Isso se estende em toda a sociedade, né? Como política pública, eu trouxe aqui porque eu vou disponibilizar o material a vocês, mas é a base que nós temos para uma política pública em que o objetivo é incentivar a conciliar, não só a conciliação, mas todos os métodos consensuais de solução de disputas. Isso na área trabalhista já é pilar, é base, está lá no artigo 764 da nossa CLT da década de 40, mas hoje feito de uma forma diferente, com outra visão, um olhar que soma e agrega a tudo que já foi feito anteriormente, né? O Conselho Nacional de Justiça, que com a Resolução 125 e todas as políticas públicas instauradas nessa área, associada também a outras políticas de engajamento social no sentido de desenvolver essa cultura da paz, fazem a diferença. O CPC, como eu coloquei, no âmbito trabalhista nós temos a Resolução 74, o Código de Ética da OAB hoje coloca como um dos deveres também dos advogados incentivar os métodos adequados de solução de disputas, e a gente vê quantos advogados envolvidos nessa área de mediação, de restauração, e que muitas vezes sequer precisam judicializar o caso dos seus clientes, porque conseguem, né, com uma atuação diferente, com uma atuação colaborativa, a solução que o cliente espera, né? Que o cliente busca. E no âmbito trabalhista nós temos a criação de NUPEMEC e SEJUSC. O NUPEMEC é um órgão de inteligência que trabalha como é que essa política pública de conciliação vai ser feita, quais são os programas que vão ser instaurados, né? E o SEJUSC executa essas ações. Deixa eu passar aqui. Bom,
Mas, Roberta, você falou tanto em mediação e conciliação, e qual que é a diferença que nós vamos ter entre elas, né? Vejam, como eu coloquei para vocês desde o início, né, professores, quando a partir do momento em que aqueles envolvidos no conflito passam a ter um diálogo e uma visão mais prospectiva, muitas vezes as soluções, elas são geradas a partir desse diálogo que eles possuem, com a postura colaborativa que tem. Se eles tiverem uma postura de competição, eles vão querer sempre um estar ganhando em relação ao outro. A partir do momento que eles adotam uma postura colaborativa, e isso o mediador, com as técnicas, com a formação devida, muitas vezes faz com que eles mudem de uma postura competitiva por uma postura colaborativa, a partir do momento que há uma transformação de posição das pessoas envolvidas no conflito, seja ele escolar, familiar, trabalhista, em diversas áreas. A partir do momento que essas pessoas passam a ter uma postura diferente no conflito, seja por elas ou pela condução do mediador por meio de técnicas utilizadas, elas conseguem enxergar a solução. Então, na resolução 174, o conceito de mediação, ele vai sintetizar o que eu estou colocando aqui, ó. É um meio alternativo de resolução de disputas, em que as partes confiam a uma terceira pessoa, que é o magistrado ou o servidor público, por este sempre supervisionado, nos nossos sejus que sempre tem juiz, diferente de como funciona na justiça comum, a função de aproximá-las, empoderá-las, orientá-las na construção de um acordo, quando a lide já está instaurada, sem criação ou propostas de opções para a composição do litígio. Às vezes, elas geram as opções. E por que tem que ter um magistrado? Veja, a relação trabalhista é uma relação assimétrica. Então, é uma relação que as próprias normas, né, imperativas de direito do trabalho, elas servem para tentar equilibrar essa relação que é assimétrica. A partir do momento que as partes no conflito trabalhista estão lidando e geram opções, pode ser que a opção que eles gerem de solução daquele conflito seja muito melhor do que um magistrado daria com a sentença. E ocorre muitas vezes, né, quando isso é bem trabalhado. Mas em alguns momentos, essa decisão que eles estão tomando não está tão equilibrada assim. A partir desse momento, o magistrado precisa, então, atuar para tentar, seja mediar para que eles alterem esse resultado que chegaram para que seja equilibrado, ou seja partindo para uma conciliação, porque aí na conciliação o magistrado vai fazer proposta. Né? Nós vamos fazer uma proposta. Olha, vocês estão indo nesse caminho, tá bom, mas o patamar mínimo tem que ser esse. Por quê? Porque existem as normas, né, que imperativas, tem as verbas trabalhistas, alguns colegas devem ter visto aqui esses pontos com os senhores, né, elas têm o caráter de renunciabilidade também, e a gente precisa encontrar o caminho, esse caminho equilibrado. Então, quando se fala, eu gosto sempre de trazer isso. Às vezes as pessoas dizem assim, conciliação é o seguinte, todo mundo tem que ceder. Eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho, a gente concilia. Vejam, a gente tem que ceder posições, não interesses. Eu vou ceder aquela posição que chega, eu não quero acordo. Tem gente que chega, eu tentei acordo, antes de entrar no judiciário, eu tentei acordo de tudo quanto foi jeito com ele, eu não quis, agora eu também não quero. Isso é uma posição. Mas qual que é o interesse dele? Eu tentei acordo de tudo quanto foi jeito. Será que ele não quer o acordo? Né? Então, nós precisamos modificar, nós precisamos adentrar na identificação dos interesses. Então, um acordo bem construído é um acordo que nós vamos fazer com que as partes cedam as suas posições. E por isso, muitas vezes, o resultado, seja pela mediação ou pela conciliação, vai ser um resultado melhor, porque nós conseguimos alcançar o interesse de ambos. Essa é a ideia. Então, assim, eu trouxe aqui algumas reflexões para fazer com os professores, né? Como posso contribuir para a construção da cultura da paz? Vamos refletir qual é o papel social que nós desenvolvemos
todos os sistemas que atuamos, desde o nosso sistema micro, né, com os nossos familiares, e em todos os outros sistemas sociais que nós atuamos. Como nós podemos contribuir para a construção da paz? Né? Eu posso ser fermento? Posso. Será que, né, esse grão tão pequeno nós podemos levar, semear e fazer com que ele se multiplique, levando aquela isca do pão, como o exemplo que eu dei da minha mãe? Né? Trago essa reflexão. E aí nós vamos pensar, que meios eu posso utilizar para semear e propagar a cultura da paz? Os senhores, professores e professoras têm um campo fértil e maravilhoso de atuação, que são os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos jovens, né? Todos aqueles que estão no ambiente escolar. Imagina se conseguirmos distribuir essa isca, de distribuir essa semente, né? Regá-la, semear e propagar essa cultura. E aí eu trouxe uma frase que eu gosto muito, né? Que é do Luther King, que diz assim, ó: o ser humano deve desenvolver para todos os seus conflitos um método que rejeite a vingança, a agressão, a retaliação. E a base desse método é o amor, né? O amor que temos com cada pessoa que passa na nossa vida. Ainda que por instantes não conseguimos nem mesmo descobrir o nome dela ou ir além. Mas qualquer gesto, qualquer ato de amor que possamos dividir com esse outro pode fazer a diferença. E como eu adoro, né, caso prático, eu vou contar assim. Eu até me emociono em falar nesse caso, porque assim, eu disse desde o início, né, eu sou muito poliana. E acredito muito nessa questão do amor, sim. E a Alden me conhece, eu tô sorrindo o tempo inteiro. Eu tô triste, mas eu tô sorrindo. E eu sou assim, poliana, né? A minha mãe até disse que meu nome ia ser Poliana e ela não quis, mas eu acho que eu fiquei com alma poliana. Então, assim, eu estava quando eu cheguei em Brasília, eu não gostava de andar com... Cheguei em Brasília, eu sou de Brasília, mas quando eu voltei do meu Maranhão, porque eu morei muito tempo lá, e aí cheguei em Brasília, eu andava sempre com o vidro aberto, não gostava muito do ar-condicionado. Aí quando eu parei em um semáforo e veio um rapaz que estava numa cadeira de rodas pedir um trocado. E aí, eu abri, o vidro do carro já estava aberto, na verdade, eu olhei para ele, dei esse sorriso que eu dou para qualquer pessoa que cruza comigo em qualquer lugar. Aí eu olhei para ele, falei, oi, aí, tem uma ajuda? Aí eu peguei, assim, no coisa do carro, e dei para ele, dei um sorriso. Aí ele falou assim, me dá a sua mão. Aí eu dei essa mão aqui, né, que foi a que eu peguei também, dei essa mão aqui. Aí ele falou assim, não, a outra. Aí eu falei, ai meu Deus, olha o julgamento que a gente faz, né? Eu pensei comigo, vai levar o meu anel e a minha aliança, mas tudo bem. Aí eu dei a mão para ele, mas no que eu dei a mão para ele, eu dei outro sorriso. E foi espontâneo, minha gente. Mas eu juro para vocês que eu tive esse pensamento, veio na minha cabeça. Para quê? Ele não quis essa mão, né, que é a outra. Aí ele pegou a minha mão e deu um beijo na minha aliança e falou assim, esse sorriso foi a coisa mais linda que eu ganhei hoje. Muito obrigada. E eu fui-me embora. E aí eu me senti naquele momento culpada. Eu falei, gente, eu julguei o rapaz. Ele só queria dar um beijo na minha mão mesmo. Pronto. E aí eu cheguei em casa, contei pro meu esposo. E ele falou, e o meu esposo é da área policial, né? Aí ele falou assim, meu Deus, mas eu já falei para você não andar com o vidro do carro aberto. É óbvio que ele queria levar. Eu falei, mas ele não levou? Eu tava com o relógio com a aliança. Ele não levou. Muito pelo contrário. Ele disse que aquele sorriso foi a melhor coisa que ele tinha recebido no dia. E eu vou continuar distribuindo sorrisos. Por coincidência, minha gente, 2 dias depois, saiu no DFTV. Falso cadeirante é preso no semáforo daquela W3 entre a 10 e a 11, a 510 e a 511. E era o rapaz que eu tinha passado. Talvez a intenção dele fosse até realmente subtrair, né, o que estava acontecendo ali. Mas a partir do momento que eu olhei para ele e com um sorriso, de forma muito automática, fiz aquele gesto de amor, comigo ele não fez nada. E talvez até a inserção dele na sociedade, talvez, né,
do que estivesse acontecendo, era por esse motivo de não estar sendo visto. Então, assim, com base nisso, eu já até acho que extrapolei meu tempo aqui. Eu deixo para vocês a mensagem de que se todos fizerem o melhor para si e para os outros, todos ganham, né? Deixo o meu e-mail. Gratidão pela partilha, pela presença de vocês. Vocês falaram demais a noite inteira, né? Mas eu gostaria de ouvi-los. Me coloco à disposição para responder dúvidas ou para qualquer outra partilha que possamos ter e agradecer, né? Agradecer por terem me ouvido nesta noite e por terem comparecido para esse evento. Muito obrigada. Ótima fala, né? Olha, gente, ela é assim mesmo. Nunca vi uma mulher tão empolgada. Ela chega numa empolgação naquele foro, a gente meio lá desanimado e tudo, e ela naquela empolgação, sabe? É uma coisa que é realmente inspiradora pra gente. Então, esse jeitinho dela é assim mesmo. A gente teve uma aula um dia desse que a professora Dairis falou assim, doutora Ana, a senhora gosta muito desse tema. Eu falei assim, esse tema não é o meu tema de amor, não, mas esse aqui é o tema de amor da Roberta, por isso que a gente a chamou. Muito obrigada, viu, Roberta? Olha, a gente tem alguns comentários, a gente tá, assim, já passou o horário, mas dá pra gente, a gente vai aqui com fé e no final dá tudo certo. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. A Jéssica Morrone, ela falou assim, olha, eu tenho uma história nessa temática. Um aluno meu sempre foi muito bom e educado durante as aulas. Um certo dia, eu não sei o que houve, ele soltou um palavrão. E eu apenas pedi para ele deixar a agenda na minha mesa. Ele começou a chorar desesperadamente, de forma desproporcional ao ocorrido, e eu percebi que havia algo errado. Com isso, eu descobri que ele estava passando vários problemas em casa. Conversamos muito e criamos o hábito. Toda vez que alguém não estivesse, falaria, professora, eu preciso, não estivesse bem, falaria, professora, eu preciso conversar. Aí criamos um divã no lado de fora da sala, que melhorou muito o rendimento da turma, que era considerada uma das piores turmas da escola. Inclusive, se tornaram os mais prestativos da escola, simplesmente porque havia diálogo na sala e eram vistos como indivíduos. Legal, né? É fantástico, eu me emociono porque são ações assim que fazem a diferença, né? Tenho certeza que esses jovens vão ser multiplicadores também. Aí ela até destacou que essa mesma professora, a Jéssica, que é por isso que os orientadores educacionais são essenciais, que eles são mediadores na escola, né? O pessoal aqui, que aula maravilhosa, de Sara, a professora Aldaís. É o que sempre penso e digo, comunicar as ideias é uma forma eficiente de se encontrar soluções para situações adversas. Ninguém pode saber aquilo que o outro pensa e sente, a não ser que tudo seja externado. A comunicação é um elemento preponderante em todas as situações. O Jean está falando que é uma ótima compreensão. A professora Aldaires destaca na questão da interdisciplinaridade, que é um aspecto que funciona como um fermento dentro das ações escolares. É verdade, é verdade. Legal isso, né? Vamos ver aqui, pessoal. Olha, muito obrigada, foi ótimo. Nossa, agradecendo, gente. O povo está adorando a Roberta aqui. Doutora Aldrin. Pois não, Marcelo. Eu queria só fazer um comentário com a doutora Roberta, foi assim, fantástica. E esse tema ele tem muito a ver com o que a gente trabalha, na verdade, né? Assim, além de falar e esclarecer sobre a questão jurídica, a gente também fala de uma questão de vida, e principalmente no que tange o processo educativo. Porque eu estava pensando aqui o quanto a palavra julgamento, ou juíza, ou juiz, é pesada historicamente e de forma cultural, né? E assim, esse novo olhar, essa nova estrutura para pensar numa situação de conciliação ou mediação restaurativa é um processo muito novo e com uma identidade muito linda,
né? E eu fiquei impressionado o quanto é importante o que a doutora Roberta tem, essa paixão, ela fala com muita paixão e com muita, assim, vigor mesmo. E a gente sabe que quando o profissional não tem paixão, ou ele não se coloca ou muda esse personagem, ele vai continuar sendo um juiz. E ela conseguiu realmente mostrar que ela troca esse papel, ela não se sente só a juíza, ela é uma magistrada conciliadora ou mediadora, né? E isso é fantástico, porque realmente a gente incorpora o papel que ela está ali para fazer. E eu acho que, eu pensando assim, além disso, eu acho que foi até educativo para todos os professores, no sentido da nossa prática diária, porque o professor ele também tem um papel de juiz dentro de sala, porque eu vou dar uma nota, né? O processo avaliativo é engessado, onde eu dou notas e eu digo se o aluno está bom ou não naquela disciplina, né? E aí a gente também tem que ter esse papel de mediador e identificar problemas como esse caso que a professora explicou no bate-papo. Fantástico, uma história linda, identificar cada situação. Na Renapse, a gente trabalha com público em vulnerabilidade e a gente sabe muito bem que a gente já teve jovens com tornozeleira dentro de sala de aula. Então você pensa assim, e aí, como é que se dá aula para esse jovem? Finge que nada está acontecendo e vamos lá, né? Então, assim, ter esse olhar de mediador, de entender que você está querendo transmitir algo também é muito importante. Então, assim, eu só queria trazer esse comentário e parabenizar o desenvolvimento, né, dessa nova linhagem, eu acho, dentro do processo jurídico, para mudar a visão e as pessoas terem uma percepção de que não é só um julgamento, não é só um juiz, mas também pode ser uma pessoa que pode auxiliar na resolução de um problema. Roberta, o pessoal adorou sua fala. Eu queria só fazer um registro aqui. Eu não estudo esse assunto, então as minhas observações são meio... Eu não gosto muito disso, não, meio, como é que fala? Intuitivas. Porque eu acho que a gente tem que estudar, né? Então, mas enfim, para tentar contribuir com alguma coisa assim, né? E, às vezes, isso aqui a Roberta depois pode confirmar, às vezes em sala de audiência, pegando um gancho nisso que o Marcelo falou, a gente vê muitas vezes a pessoa injuriada com a figura do juiz, tá? Assim, já chegou o ponto, assim, de eu virar para a parte e falar assim, aqui, meu senhor, não sou eu que estou devendo o senhor, não. É ele, então não. Sou eu que te mando embora, entendeu? Porque eles chegam algumas pessoas chegam muito bravas com o juiz. E aí, uma vez eu ouvi isso numa palestra, depois eu fui refletir e tal, que o juiz, e aí como o Marcelo falou, o juiz, o professor, o policial, né? Eles exercem cargos de autoridade. Então, e a autoridade, a relação da pessoa com a autoridade passa por muitas coisas, né? Inclusive, por exemplo, pela relação dela com os pais, né? Então, pessoas que às vezes têm uma família muito desestruturada, que não tiveram, né, a figura de um pai, de uma mãe amorosa, que foram o primeiro elemento de autoridade na vida delas, elas projetam isso para o professor, elas projetam isso para o juiz, né? Ou por quem tem uma autoridade, né? Então, não é fácil. Isso que a Roberta faz, eu gostaria de fazer. Às vezes a gente faz só um tiquinho, porque lá eles têm todo um know-how, né, para isso, que a gente não tem, que a gente gostaria de ter. A gente vai muito por aquela, a gente tem alguns cursos, mas nem não se compara, né? A gente só tem essa intuição mesmo. E isso que ela falou, dando também, né, um pouco, né, um testemunho, essa questão de, às vezes, ouvir o que a pessoa realmente quer, né? Uma vez eu tive um caso de doméstico, trabalho doméstico, tem muita questão emocional nesses casos, né, Roberto? Então, a moça queria fazer um acordo e tal, e o homem chegou, não, mas eu dei tudo para
para ela. Eu, inclusive, levei ela para passear. Quando ela ia nas nossas férias, ela nunca tinha viajado de avião, ela foi para o Beach Park, ela foi não sei o que e tal. E ela injuriada. E aí, o acordo, ele estava pagando o que ela pedia. E mesmo assim, ela não queria fazer o acordo. Mesmo assim. Aí eu fiz isso que a Roberta indicou, eu não sou muito de fazer não, que é o negócio de separar as partes. E eu perguntei para ela o que ela queria. Ela falou assim, ele nunca me reconheceu, ele nunca chegou para mim e falou assim, muito obrigada pelo seu serviço, como você cuida dos meus filhos e tal, não sei o quê. Aí eu chamei ele, olha, ela me falou isso. Aí depois juntei os dois. E aí ele virou para ela e falou, olha, me desculpa, eu queria te agradecer e tal, por tudo que você fez pela minha família, ainda que você tenha saído de lá, você foi muito importante, a criação do meu filho. A gente fez um acordo, né? Então, às vezes, o que o Roberto falou é muito verdadeiro. Olha, a Rejane Judá está com a mão levantada. Você quer falar, Rejane? Você, sem querer, levantou a mãozinha aqui no Raise Hands. Acho que não, né? Silêncio sepulcral. Roberta, nós vamos fazer uma coisa agora, momento clímax da nossa live, que chama-se Momento Foto. Gente, vamos abrir a nossa câmera aqui para todos ficarmos gatos lindos para a nossa publicação no Instagram. Vamos lá? Esse pessoal animado, eu vou ficar com saudade de vocês. Nossa penúltima aula. Nossas segundas e quartas. Pena que não dá para fazer um happy hour, né, gente? Mas um dia vai dar. Vamos lá. Abrindo. Vamos dar aquele sorriso. Epa! Roberta, muito obrigada. Mais uma vez. Os professores amaram a sua participação. Nunca vi tanto comentário assim. Oxe, daqui a pouco eu vou ficar com o ciúme. O pessoal adorou. Foi uma aula leve, gostosa, que tem muito a ver com o nosso dia a dia e eu creio também com o dia a dia dos professores, que contribuiu demais para a nossa formação. Toda a nossa gratidão pela sua presença aqui, tá? Você fique à vontade. Audrey, eu que agradeço essa oportunidade, mais uma vez, como eu disse, estar com vocês essa noite. Para mim foi um grande presente. Falar sobre o tema e com professores me dá uma sensação assim de poder ser fermento e de ouvi-los também com a experiência, como a professora Jéssica colocou, o professor Aldaíris, o professor Marcelo e tantos outros professores que eu tenho certeza que têm muitas histórias para contar. E só para finalizar o que você colocou, é uma questão de evolução social mesmo. A gente vem de um paradigma de dominação. E a partir do momento em que as pessoas acham, mas vocês querem permitir a permissividade? Não. Quando a gente tem postura colaborativa, o outro passa a fazer, não por uma imposição ou por uma coerção, mas é porque ele se sente importante nesse processo. Então a gente quebra o paradigma de dominação para um paradigma de cooperação. E quando a gente vê o resultado que isso funciona mesmo, como é bom, como é gostoso, e foi o exemplo, né, que a professora Jéssica trouxe e tantos outros. Então, gente, que eu possa ter a oportunidade de estar com vocês mais vezes, de vocês estarem conosco também. Como a Audrey bem colocou, nós adoramos recebê-los, adoramos que os jovens participem das nossas audiências e as portas, né? As portas físicas hoje estão fechadas, mas as portas e janelas virtuais estão abertas e estarão sempre, tanto as físicas quanto as virtuais. Gratidão, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada, Roberta. Ano que vem, se Deus quiser, essa pandemia vai passar, porque não é possível, uma hora tem que passar, né? Até as coisas ruins passam, né? E aí nós vamos todos visitar lá o Sejus, que vocês vão ver que legal que é o trabalho deles. Vamos fazer um almoço gostoso, vamos trocar nossas experiências, vai ser muito bom. Pessoal, uma boa noite a todos. Muito obrigada pela participação e até nossa aula lá na próxima quarta, tá? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Descansem.